Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos dar continuidade, na verdade, à aula passada, Ainda eu digo porque, se não me falha a memória, nós estamos na 5ª aula e até aqui nós estamos falando sobre a cultura de Israel nos aspectos da estrutura familiar, né? Como que eles se organizavam, como que eles entendiam a família, né? Quais os valores envolvidos nisso, né? A partir da família se desenvolvia toda a vida, na verdade, dos judeus, né? Dos israelitas, ou dos israelenses, né? Se a gente for falar hoje, tem aí os termos diferenciados, né? Mas dos hebreus, mais teologicamente falando aí, né? Então, dos hebreus, como que se organizava. Então, hoje eu quero dar continuidade ainda nessa temática a respeito de família, abordando como que eles educavam os filhos, como era a educação. E a gente precisa lembrar que os moldes que nós temos hoje de educação, eles são relativamente recentes. Ou seja, tem lá escolas, universidades, né? Essa estrutura, ela é relativamente recente quando a gente compara com a história, né? Então, por exemplo, as universidades, hoje nós chamamos de universidades, né? Elas foram criadas, inclusive, por pastores ou por igrejas, né? Pelo protestantismo, e com uma finalidade de estar preparando, de estar, na verdade, capacitando pastores. Olha só, que coisa interessante. Então, não existia na sociedade, né? Quando a gente estuda a história da igreja, a história do cristianismo, na verdade, nós vamos descobrir que essa estrutura social que nós temos, né? Muito do que nós temos hoje, que não existia. Por exemplo, cemitério, hospitais, orfanatos, as próprias universidades, essas estruturas sociais, elas não existiam. Quem foi criando isso, aliás, a própria penitenciária também não existia, né? Como nós temos hoje, os moldes que nós temos hoje, eu estou falando no âmbito mundial, né? Que é bem parecido de um país para o outro. E quem foi criando essas estruturas foram, na verdade, os cristãos. E, infelizmente, ao longo dos séculos também, nós fomos entregando isso às pessoas que não temiam a Deus. Por exemplo, nós reclamamos muito hoje das universidades. Parece que não tem espaço para falar de Deus, né? Parece que quando você fala de Deus no mundo acadêmico, você é quase que demonizado, enxotado, é uma perseguição, um negócio assim, muito complicado. Mas olha só, as universidades foram criadas com a finalidade de preparar os pastores, né? Ministros. Tanto é que nos Estados Unidos, por exemplo, esse termo que a gente está adotando aqui no nosso país, para cá eu acho que não faz sentido nenhum, né? Lá sim, nos Estados Unidos, que é reverendo. Então os pastores protestantes, né? Os pastores nos Estados Unidos são chamados e tratados como reverendo, né? Ou seja, alguém que deve ser reverenciado, nesse sentido de respeitado como uma autoridade. Por quê? Porque os pastores dos Estados Unidos, lógico que eu não estou falando de todos, porque há uma mistura muito grande, né? Eu estou falando que é uma tradição. Culturalmente falando, os pastores dos Estados Unidos, eles têm formação acadêmica, né? Então eles passaram por universidades. E a questão então, aquilo que foi criado com uma finalidade para servir o reino de Deus, a gente foi entregando. Só para chamar a atenção de que essas coisas que nós temos hoje, elas foram criadas, né? E nem tudo que temos hoje, então, elas sempre foram assim. As escolas, por exemplo, a educação, por exemplo, a responsabilidade de educar
os filhos, nós transferimos, e principalmente de uns talvez 25 anos para cá, com a criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tirou, inclusive, a autoridade dos professores, mas colocou um poder muito grande para o Estado. E o que aconteceu? Nós também desenvolvemos uma cultura na educação de que isso foi transferido para os professores ou para a escola. E a escola, o próprio nome já diz, ela escolariza. O processo de escolarização é diferente do processo de educação. A educação, ela pode até conter a escolarização. A escolarização, ela não necessariamente não é a educação, porque a escola hoje principalmente tem uma finalidade, que é preparar o cidadão para o mercado de trabalho. Perceba como a finalidade ela é diferente, embora a gente perceba que há uma briga muito grande, Hoje, as leis e tudo mais, até a escola deve ensinar sobre sexualidade, por exemplo, que eu acho que tem sido talvez a maior briga desses anos para cá, das pessoas que querem de fato colocar lá as nossas criancinhas pautas que eu acho inadequada, e ainda mais sem os valores cristãos que nós acreditamos, Bom, eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que a responsabilidade de criar, de educar, melhor dizendo, os filhos, sempre foram dos pais. Até hoje continua sendo, Nós colocamos muito poder para o Estado. E aí a gente não quer que o Estado interfira na nossa vida privada, mas a gente também está negligenciando. Então, valores como honestidade, por exemplo, generosidade, etc. e tal, essas virtudes, esses valores, devem ser ensinados pelos pais. Nós somos os responsáveis. E aí a gente vai ver como que Israel lidava com isso. Qual eram os parâmetros de Deus, qual era a orientação de Deus. E a gente vai começar, talvez, por um versículo que é mais usado, ou um dos mais usados, para falar sobre a educação dos filhos, que é Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6. Douglas, estou te vendo aí, viu, varão? Tá tudo certo aí, Douglas? Não deu bem-vindo aí, mas seja bem-vindo, meu irmão. Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 22, versículo número 6. 22 e 6. De Provérbios. Talvez seja um dos versículos mais usados, escolas dominicais, e quando vai falar desse tema de criação de filhos ou educação de filhos, Então, a gente entende aqui que ensinar e educar as crianças sempre foi uma tarefa primordialmente nos tempos bíblicos. Então a importância era muito grande que se dava, tá certo, na cultura hebraica da educação dos filhos. Isso era muito forte, Como não havia mesmo essas escolas, a gente vai ver quando que foram surgindo, mais esses moldes de ter uma instituição ou ter um lugar fora de casa que se dava então essa instrução. Mas a gente vai ver que era a família mesmo a responsável por ensinar os valores do Criador mesmo. Mas o Provérbios 22 e 6, inclusive, ele é mal interpretado, eu percebo isso na maioria das vezes que eu ouço alguém falando a respeito e vai pregar e expor esse texto, e a gente percebe que não tem esse sentido. Por exemplo, o texto vocês conhecem, acho que não precisa nem ler aí, você já tem de cor e salteado, está na memória, até o hebraico você já sabe como está escrito, Ensina o menino no caminho que deve andar, ainda quando se envelhecer, ele não se desviará dele. Então, ensina o menino no caminho que deve andar, ainda quando ele se envelhecer, não se desviará dele, não se afastará dele. Alguns interpretam que se nós ensinarmos os nossos filhos a respeito do caminho que eles devem andar, não haverá possibilidade deles se desviarem. E não é isso que o texto quer dizer, e nem muito menos isso que muitas pessoas têm experimentado, Muitos pastores, cristãos têm experimentado, que têm ensinado, como eu, por exemplo, vocês que têm privilégio, nós que temos privilégio de ensinar os nossos filhos desde a mais tenra idade, Eles nascem num ambiente, num lar cristão, ou pelo menos teoricamente, Tem um termo que a gente usa, nasceu no berço evangélico. Eu vi até uns irmãos tirando uma onda, dizendo assim, eu nunca vi um berço evangélico. É claro que isso é figuradamente falando, no berço evangélico, como a gente usa a expressão não nasci em berço de ouro. Então a gente quer dizer linguagem figurada, Lógico que o berço não é de ouro, mas num contexto, ou num ambiente, ou numa casa onde você tinha muito recurso financeiro.
Então, da mesma forma, ou seja, linguagem figurada, a gente também usa isso, né? Nasceu no berço evangélico, ou seja, desde a mais tenra idade, o ambiente era onde se falava da palavra de Deus, onde se ensinava o evangelho nesse contexto. Então, não é garantia de fato nenhuma que os nossos filhos, eles amem, sigam e sirvam a Cristo. Por quê? Porque eles vão ter a decisão pessoal deles, quando eles tiverem essa condição de decidirem. Agora, lógico, cabe a nós mostrar para eles, né, qual é o caminho, apresentar para eles e ensinar o caminho que eles devem andar. Então é bem interessante, numa discussão até numa roda de homens na igreja, uma certa feita, eu indiquei um livro que eu indico para vocês, viu? Todos vocês têm filhos, né, os que vão ter, e os que vão ter mais. Eu indico para vocês os 10... Não, Douglas não, né? Mas por que, varão? Que isso, mano? Que desânimo é esse? Não, você já encheu a terra, né? Porque multiplicar e frutificar é encher a terra. Então a tua cota já tá aí, tá de boas. Não sei se vocês sabem, o Gerson e a Carla, esse rapaz aqui, ó, ele tem uma cara de novinho assim, mas ele deve, porque o número de filhos que tem, ele deve ter mais ou menos uns 156 anos. Né? Ele tem uns 18 filhos. 18 filhos, olha a cara do menino, ó. 18 filhos. Né? Então já deu a cota dele. É a tribo os Douglanitas. É o nome da tribo dele. Não cria família, é tribo esse rapaz. Então, né? E a unção vai respingar pro Valdir. Não vai não, Varão? Vai, não vai? Esse negócio é de família, né? Eles são aí. Então, mas vamos voltar aqui, senão eu perco o raciocínio. Eu indico esse livro para vocês, que é os 10 mandamentos da criação dos filhos. Os 10 mandamentos da criação dos filhos. É de Ed Yong. Se vocês me lembrarem, eu bato a foto dele lá e coloco no grupo, tá? Então, eu propus aí para que nós, homens, né, na ocasião lá, nos nossos encontros, nós discutíssemos, então, cada mandamento. É bem interessante lá, né, que ele coloca lá. E aí, a gente discutindo, então, um dos pastores lá, a gente discutindo esse texto, inclusive, que eu abordei, ou foi outro que abordou, não lembro, mas ele disse, é interessante de fato, que esse texto não quer dizer isso, mas eu observo algo muito interessante. E aí ele trouxe, inclusive, ou foi eu que trouxe, não lembro, enfim, não importa também quem trouxe, né? A Bíblia que traz, então tá certo. A passagem, essa aqui de Provérbios e do filho pródigo, nós fizemos uma relação. O filho pródigo é bem interessante, que ele se desvia, ele sai de casa e ele nasceu nesse contexto. Possivelmente ele foi ensinado, inclusive, e ele viu o exemplo na vida do pai, ele conhecia quem era o pai, um homem temente a Deus, né? É bem interessante que os valores foram passados para ele. Possivelmente o pai deu o exemplo também, isso não lhe faltou. Então não lhe faltou a instrução, não lhe faltou o exemplo, que é o que a gente vai ver aqui, que é um dos tripé, né, dessa base educacional, ou seja, a correção, o exemplo e a punição, né? São coisas aqui que o texto traz para a gente. E aí ele falou um negócio bem interessante, porque assim não é garantia que os nossos filhos não se desviem. Agora, se nós dermos para ele as bases, né, da fé, com certeza, onde eles estiverem perdidos, ou se eles estiverem perdidos e longe de Deus, eles saberão para onde devem voltar, que foi o que o filho pródigo ele fez. Quando ele estava naquela situação assim, miserável, horrível, ele disse, eu lembro da casa do meu pai. Então ele teve uma referência para onde voltar. Ele se perdeu de fato no caminho, porque é triste quando a pessoa se perde na vida e não sabe para onde voltar. E não tem referência nenhuma, né, para se reconectar com a vida, para voltar e começar tudo de novo, para se arrepender. Porque a pessoa não teve nenhuma instrução, nenhuma base. Mas quando a gente dá essas bases, no mínimo nós estamos dando uma referência para que se esse menino, essa menina se perder na vida, ela sabe para onde voltar. E ela pode, então, levantar e dizer, eu vou ter com meu pai, né? Porque meu pai é assim, assim, assado. Ou seja, os valores estão lá semeados, né? Então é bem interessante essa perspectiva. Então esse texto não está dizendo que a gente ensinando não vai ter possibilidade. Vai sim, porque o menino vai tomar decisões em certo momento da sua vida. Ensina o menino que deve andar. Quando a gente pega o contexto, quando a gente pega os originais, a gente vai fazer essa exegese, essa interpretação, a gente percebe que esses termos, né, treina o menino, né, como se de fato nós tivéssemos ali treinando mesmo, para que ele fizesse, né, a gente treinar para que ele pratique. Então treina o menino, e o menino quer dizer na mais tenra idade possível.
Isso é bem interessante, ó, a psicologia trabalha isso hoje, mas a Bíblia já constata isso há muito tempo, ou seja, que da mais tenra idade, né, é possível você ensinar a criança e deve se ensinar ela desde pequenininho mesmo. Antes de eu ter filho, eu me preocupava muito, né? Qual é a idade que eu vou poder ensinar para ele, né, os valores cristãos, isso e aquilo. E aí, na investigação, antes de ter filho, né, porque minha preocupação era muito grande, antes de ter filho, estudando, eu percebi lá, eu vi, né, cheguei à conclusão pelas pesquisas, que na verdade isso é provado cientificamente, desde o ventre, o menino gerado, a criança gerada, ela absorve, é interessante, né, gostos musicais, até gosto por comida. É no ventre que, a partir dali, já há um aprendizado, né? Até a pesquisa lá tinha algum título de escola no útero, alguma coisa desse tipo. Então, assim, desde sempre, a gente precisa ensinar o menino desde sempre, né? Então, ensina o menino no caminho. É bem interessante essa observação, porque não é ensina o menino o caminho, né? Olha só, o termo lá, não está o caminho, é no caminho. Então, só para tentar exemplificar, se eu encontrar alguém, perguntar para mim, olha, onde fica tal lugar? Se eu ensinar o caminho, eu vou falar para ele, olha, você vai aqui reto, segunda direita você vira, anda mais um quarteirão, vira à esquerda. Eu ensinei o caminho, não é isso? Agora, para eu ensinar no caminho, eu falo, vem comigo. E aí, no caminho, eu vou falando para ele, olha, tá vendo? Essa primeira aqui a gente não entra, a segunda a gente entra, e aqui vamos andar mais um pouco, você vai comigo, ó, aqui à esquerda vira, ó, é aqui o local. Eu levei ele até o local, eu ensinei no caminho, não apenas o caminho. Isso fala de exemplo. Então ensina, treina o menino da mais tenra idade possível, caminha com ele, né? Vai com ele, ou seja, dá o exemplo, anda com ele. Então ensina o menino no caminho que deve andar. E esse caminho também se refere ao caminho que a flecha percorria para atingir um alvo. Essa é a ideia do contexto, né? Naquela cultura lá. Ou seja, o Salmo reforça isso, porque os filhos, a Bíblia vai dizer, são como flechas na mão do valente. E a gente atira essas flechas, né? E essas flechas, elas precisam ser direcionadas a um alvo. Ou seja, nós precisamos encaminhar os nossos filhos para que eles atinjam o alvo. É interessante que a palavra pecado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pode ser os termos que elas trazem que são diferentes, né? A hamartia no Novo Testamento, ou a dinkia lá no Antigo Testamento no hebraico, a ideia dos dois termos, seja numa língua ou na outra, é errar o alvo. Então o que é pecado, num conceito bíblico? Errar o alvo. Então o que é acertar o alvo? É fazer a vontade de Deus, né? É acertar Deus, no caso. É em direção a Deus. Então essa flecha que a gente precisa atirar, esses meninos precisam ser projetados para ter um relacionamento com Deus. Tá certo, irmão? Essa é a ideia. Então ensina o menino no caminho que deve andar. Ainda quando se envelhecer, a ideia do conceito bíblico desse texto é até que o menino tenha pelos no queixo. Olha que coisa interessante, né? Isso, essa sujeirinha aqui, ó. Né? O Valdir fala, não, tem que ser assim, ó. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Só o Gerson vai entender essa coisa que é antiga, esse negócio, né? Então, vamos lá. É isso aí, Varão. Então vamos lá. Até que tenha pelos no queixo, é a ideia, né? Até quando. Por quê? É a ideia da maturidade, ou quando entra, né, na fase da puberdade, que é 12 anos, onde começa a nascer os pelos no queixo. Naquele contexto cultural, né? E é onde o judeu considera que aqui o menino, ele é diante de Deus responsável. Tanto é que tem aquele ritual chamado Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah é um ritual que eles passam. Inclusive, olha só como nós da igreja protestante, pegamos a referência dos judeus nesse contexto cultural. Inclusive, a maioria das igrejas batiza a partir de 12 anos, né? Antes, dificilmente. Com exceções, né, Gerson? Com exceções. A gente sabe que, né, por exemplo, a tua denominação, ela tem outro conceito, né? Mas a maioria das igrejas evangélicas, elas fazem isso, né? A partir dos 12 anos, ela autoriza que a pessoa possa ser batizada. Pegando esse conceito, então, hebraico aí de 12 anos e tal. A gente sabe que maturidade é relativo, né? Claro que fez 12 anos, começa a maturidade, nem sempre. Principalmente em relação às meninas. As meninas, elas amadurecem antes do que os meninos. Enfim,
só para tentar aqui explicar o texto mais ou menos. Então essa é a ideia, né? Porque ali com 12 anos, o menino então começa a responder diante de Deus, segundo essa visão cultural aqui, hebraica. Então o texto quer dizer isso: ensina o menino, né, no caminho que deve andar, até quando se envelhecer, não se desviará dele, no sentido de que você até ali conduziu ele, né? E a partir dali são as suas decisões. Agora é interessante, amados, que aqui inclusive, né, no contexto do livro, que é Provérbios, esse contexto não fala apenas das questões religiosas, e sim de que encaminhe o menino sobre a vida no geral, num todo. Prepare ele para a vida, né? Instrua, fale a respeito das realidades. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque muitas vezes nós hoje falhamos na educação dos nossos filhos como quando colocamos eles numa bolha. Não tem aquela conversa que a gente fala: olha, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. É claro, é até um pensamento razoavelmente lógico, porque a gente não quer sofrimento para ninguém e nem muito menos para os nossos filhos. Agora a gente precisa lembrar também, amados, que a maioria de nós somos o que somos muitas vezes porque passamos dificuldades na vida, e essas dificuldades que moldou o nosso caráter e fez com que nós fôssemos o que somos, né? Então, como assim? Quer dizer, eu não quero que ele passe? Lógico, a gente não quer, mas a gente não sabe os planos de Deus. Inclusive, a gente entende hoje que muitas das adversidades é que contribuem para formar o caráter de uma pessoa, né? Uma pessoa sempre vivendo, sendo privado das dificuldades, sendo privado de todas as consequências, né? O chamado passar a mão na cabeça, nunca corrigir, isso vai trazer uma distorção de caráter dessa pessoa, na verdade, né? Então a gente entende que cada erro deve, de alguma maneira, lógico, de uma maneira adequada, deve ser sofrida pela pessoa. Tem um provérbio bem interessante, não sei se eu vou lembrar aqui de cabeça, mas ele diz: olha, se o homem, por exemplo, o homem, né? Se o homem iracundo, o homem violento, o homem sanguinário... Ô louco, André, mas você acha que o menino é isso? Não, estou só pegando aqui o contexto do negócio, só para a gente exemplificar. Em Provérbios, deixa eu ver se eu acho qual é o Provérbios aqui. Mas vai dizer o seguinte, né? Que se a gente livrar uma pessoa que ela de fato tem aí, né? O seu comportamento violento, tem o seu comportamento errado, né? Se a gente livrar essa pessoa todas as vezes e não deixar ela sofrer as consequências, essa pessoa ela nunca vai aprender e vai repetir novamente. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. É lá para 20 e pouco, não sei se... É que eu não recitei, né? Exatamente aqui o texto, tá? Mas a ideia é essa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve ser 20 alguma coisa. É que eu tô vendo aqui um monte sobre disciplina de criança, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, enfim. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir melhor, então. Se o homem iracundo, você livrá-lo, né? Ele vai repetir novamente, então, o seu comportamento, tá? Essa é a ideia. Ou seja, o que a Bíblia está ensinando em Provérbios é que as pessoas precisam sofrer as consequências dos seus atos, inclusive para entender, né, qual a gravidade das suas atitudes. Então, é por isso que nós devemos corrigir, é por isso que nós devemos, inclusive, deixar ou treinar os nossos filhos para que eles, inclusive, experimentem a frustração, amados. Por que a gente tem uma geração hoje que não sabe lidar com as frustrações? Por que a gente tem uma geração hoje que meninos novos têm entrado em depressão, tendo ideações suicidas? Meninos novos, que quando a gente vai ver, inclusive, tem um monte de coisa ao seu favor. Não é? E eu não estou dizendo, lógico, a depressão ela tem muitas fontes. Eu não estou dizendo que todos os casos de depressão só tem uma causa, não é isso. Eu sei que tem diversas causas, né, da depressão, inclusive a orgânica, onde você trata com remédio lá, então é medicação mesmo e tal, né? Eu sei que tem fontes diferentes, mas a gente percebe que pessoas não sabem lidar com frustrações, com perdas, né? Muitas vezes que nós lidamos tranquilamente. O tal do bullying, eu não estou aprovando, amados, eu não acho que é bom, mas quantos de nós, amados, sofremos bullying e a gente não tinha esses termos, a gente não tinha isso, e a gente não se abalava com isso, né? A gente lidava um pouco melhor. Eu não estou justificando, eu acho que isso precisa ser combatido, mas parece que hoje a gente está tentando colocar numa bolha as nossas crianças, privando de tudo e de todos. Não, amados, né? A gente precisa deixar algumas
consequências da vida que elas possam ser experimentadas, inclusive quando forem erros diretos dessas crianças, dos nossos filhos, né? Eu sei que dói mais em nós do que neles a correção, né? Ah, tá. Não é não. Tô tentando achar aqui, mas... Bom, se eu achar depois eu compartilho com vocês, tá? Mas o que eu quero dizer é isso. É que a gente precisa ter muito cuidado na criação dos nossos filhos, nesse sentido aí, de prepará-los para a vida, tá certo? Esse é o ponto que eu quero abordar aqui. Vamos lá, para a gente dar continuidade. Opa, achei. Olha só, capítulo 19. Provérbios 19. 19 e 19. Oh, meu Deus. Que versículo fácil de gravar e eu não gravei. 19 e 19 de Provérbios. Provérbios capítulo 19, versículo 19. Aliás, vamos ler o 18, que é para dar mais base ainda, tá bom? Que vai falar da correção, inclusive dos filhos também. Então, Provérbios capítulo 19, verso 18 e 19. Olha só, acompanhe comigo. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Então, olha só, tá falando aqui, corrige, mas não é espancamento não é isso que a Bíblia ensina, tá certo? Não é espancamento, né? É que a gente saiu de um extremo e foi para outro. Quer dizer, antes batia no menino até ele, de fato, ele era espancado. Aí eu não concordo com isso, né? A Bíblia, ela combate essa questão aliás, o castigo físico tem uma especificidade nele. Não é o primeiro recurso, não é o único recurso e tem que ser na medida, tá certo? E no local e com o propósito correto. Não é quando a gente perdeu a paciência que é descarregar a nossa raiva no menino. Né? Que na maioria das vezes é isso que acontece, né? Esgotou a nossa paciência, a gente só descarrega a nossa raiva. Não ensina, não é pedagógico, muitas vezes aquele castigo físico. É porque faltou a paciência mesmo, porque falta. Falta ou não falta, irmão? Falta, lógico que falta. A gente sabe que falta. Oxi. Mas vamos lá. Então, o texto diz, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançará a tua alma. Não é só matar. É, de fato, perder essa medida e espancar a criança, que aí é um negócio grave, tá? Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Olha só, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazer novamente. Percebe o que a Bíblia ensina das consequências, né? A gente precisa estar, então, ensinando os meninos nesse sentido aí. Então eu anotei aqui, ó, já se entendia bem, né, que os primeiros anos de vida eram mais apropriados para a semente do conhecimento, tá? Da mais tenra idade. Então, Bíblia de criança, eu tenho umas 200 aqui, irmão. Cada Bíblia a gente tem hoje... aliás, eu vou indicar para vocês, me lembre no grupo lá, eu vou passar para vocês um aplicativo gratuito, tá certo? Da Bíblia. Ela ensina, eu acho que deve ser a partir de 2 anos, 1 ano e pouco para 2 anos. Fantástico a Bíblia. Ela ensina mesmo assim, são desenhos, coisa animada, interessante. Hoje eu sei, né, que alguns não vão concordar, mas a gente tem Bíblia de Minecraft, vocês acreditam? Não sei se vocês já viram, né? Hoje a gente tem Bíblia, aquela Bíblia em ação excelente. Os criadores da Marvel, inclusive, que ilustra. Né? Então, Bíblia em ação, Bíblia de Minecraft, tem várias Bíblias, as faixas etárias adequadas nós temos. Eu tenho Bíblia aqui de 0 a sei lá quantos anos, né? Então, cada faixa etária do meu filho, do mais velho, eu ia comprando Bíblia que se adequava com a pedagogia. Então, fui ensinando, tá certo? Meu filho aqui já leu toda a Bíblia, conhece passagem, né? E a gente precisa fazer isso. Não estou falando de uma maneira apenas religiosa, mas está dando conteúdo bíblico para eles, ensinando de fato, né? Expondo para eles, enchendo o coração e a cabeça deles, de fato, das escrituras sagradas. E lógico, eu não vou pegar aqui um Almeida Revista e Corrigida, sentar um menino aqui 50 minutos e falar para ele, né? Ó, mancebo, não é boa a vossa concupiscência. Claro que a gente não vai com essa linguagem e nem dessa maneira, né? Existem pedagogias adequadas. Eu acho que a gente já falou aqui sobre culto doméstico, né, que eu faço até hoje, inclusive, devocionais e culto doméstico, mas os moldes adequados, né, irmão? Você sentar o menino, querer que ele escute lá 30, 40 minutos de uma pregação, nem os irmãos na igreja às vezes não aguentam a gente pregando desse jeito. Imagina uma criancinha de 2 anos, 3 anos lá. Então, e espere sim que ele vai bagunçar, que tem hora que não dá ouvido, faz parte, é isso aí, irmão. Né? Então a gente precisa entender toda essa dinâmica, e senão também a gente fica um chato, aí os meninos não gostam da igreja porque a gente ensinou que igreja é coisa ruim, né? Pô, o menino lá como um quartel, eu acho que eu já falei para vocês, de 2 meninos que tinha, e o pai, né, aquele cristão bem duro, rígido,
toda manhã os meninos tinham que estar impecável, cabelo penteado, roupa tudo engomada, né, passada, dentes escovados, e passava para fazer assim a vistoria nos meninos. Era quase que um general. Passava assim a vistoria, e um dia um menininho menor disse: Senhor, palavra. Ele disse: pode falar, meu filho. Eu falei: eu estou pedindo transferência para outra companhia. Era exército, irmão. Não foi concedido, né? Mas vamos lá. Então, a primeira fase da educação era uma tarefa da mãe. Olha só, aí, irmã Carla, veja que coisa interessante. A primeira fase da educação era uma tarefa da mãe, que era essencialmente moral. Calma, calma, que nós vamos saber aqui que o negócio é direcionado para os dois, mas estou abordando só um aspecto aqui, tá? Então, Provérbios capítulo 1, verso 8, vamos ler. Aliás, nós vamos ler bastante o livro de Provérbios, tá? Dessa temática aqui, que não sei se vocês sabem, o livro de Provérbios ele foi escrito e direcionado principalmente para o jovem, né? Então, lá nos versículos primeiros, lá do capítulo, os primeiros versículos, está falando lá o propósito para que, aliás, o propósito desse livro ser escrito. Vou até ler com vocês aqui, só para a gente ver. O Salomão que escreve, né? Ele escreve Cantares na sua mocidade, estava apaixonadão, gamado na sunamita. Provérbios na meia-idade, ele escreve para instruir os jovens, e Cantares de Salomão lá na velhice, tá? Então esses três livros aí escritos por Salomão. E olha que coisa interessante, Provérbios capítulo 1, depois eu leio lá o que eu falei da referência. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, juízo, né? Para o sábio ouvir crescer em sabedoria e instruir e adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, nesses 6 versículos está dizendo para que foi escrito esse livro aqui, direcionado para quem? Para as pessoas adquirirem prudência, para os jovens, para as pessoas aprenderem a simplicidade da vida e a verdadeira sabedoria da vida, né? Da instrução. Então a gente começa por aqui. O verso 8, que é o que eu coloquei aqui como referência, né? Que a primeira fase da educação, então, primordialmente era da mãe, por alguns motivos. Primeiro, aliás, até hoje ainda, na maioria das vezes, a gente tem essa configuração. Quem tem mais contato, quem fica mais tempo com os filhos são as mães, né? Via de regra, tem as exceções, mas via de regra é isso, né? Então tem mais contato. Aliás, os meninos, os nossos filhos, eles têm ao longo da vida, né? Isso foi constatado, inclusive, como matéria de estudo mesmo. Até chegar à universidade, eles têm contato muito mais com mulheres, tá certo? Principalmente os meninos vão ter aí uma interferência, né? Que precisa ser direcionada. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o menino, o homem, né? O menino, o homem macho, como diz na minha terra, menino, homem macho. É assim que a gente fala. Isso aqui é menino, homem macho. E principalmente eles. A mãe, né? Primeiro contato, e o contato o resto da vida, e toda a infância. Aí vem as tias, né? Lá seja do berçário, da creche, enfim. As professoras de escola dominical, estou falando aqui já mais do cristão, né? As professoras mesmo, são muito mais professoras do que professores nas escolas, né? O percentual é bem maior. Então, as apresentadoras de programa infantil, muito mais mulheres do que homens também, né? Então, a gente percebe que toda a infância, juventude da criança, ela tem muito mais contato com mulheres. Inclusive, chegam na universidade, isso foi um filósofo que constatou, professor de filosofia, Mário Sérgio Cortella, inclusive, foi educador aí, secretário de Educação de São Paulo por uns anos. Ele constatou isso, ele aborda isso. Eles chegam afeminados, inclusive, na universidade, né, por esse contato e tudo mais. Só para a gente entender que as mulheres ou a mãe tem muito mais convivência do que os pais em relação aos filhos, tá? É só uma constatação aqui. Então o verso de número 8 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Olha que coisa interessante, né? Esse ensinamento mesmo moral, esse ensinamento que era mais primordialmente da mãe no início, tá? Então, moralmente, os valores eram ensinados pelas mães. Não é que os pais não participavam, não é isso que eu estou dizendo. Mas pelo fato da convivência, do tempo, as mulheres tinham, né, muito mais essa tarefa
e nessa convivência e destruir. Capítulo 6, verso 20 de Provérbios. Vamos lá, 6 e 20 do livro de Provérbios, ainda confirmando essa informação, tá? 6 e 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Olha as expressões, doutrina da mãe e lei da mãe, né? Percebam que o pai também está envolvido nos dois versículos, né? E o resto aí que a gente percebe que a mãe tinha essa ênfase e recaía sobre ela, então aí essa responsabilidade, repito, não que o pai não tinha participação ou não tinha responsabilidade, mas a mãe muito mais intensamente pelo convívio e tal. A gente vê em Moisés, por exemplo, ó, Hebreus capítulo 11, verso 23 ao 28. Então se vocês quiserem anotar, a gente nem vai ler, tá? Se vocês quiserem anotar depois para estar lendo aí, mas leiam, tá? Leiam. Moisés, por exemplo, né, a gente percebe, então Hebreus capítulo 11, verso 23 ao 28. Samuel também, tá? 1 Samuel, capítulo 1, verso 24 ao 28, né? A gente percebe isso aí. Também 1 Samuel, capítulo 2, verso 26, vai falar, vai dizer aí e vai mostrar para nós essa educação pela mãe. Então, a gente percebe que esses exemplos, Moisés, o próprio Samuel, né? Tanto a mãe de Moisés, a Joquebede, se não me falha a memória, vocês me corrijam aí se eu estou errado, tá? De vez em quando dou uma misturada nos nomes aqui. A mãe de Moisés, quanto a Ana também, a mãe de Samuel, né? A importância que elas tiveram na instrução desses dois grandes homens de Deus. Aliás, amados, quando a gente percebe na história um grande homem de Deus, história bíblica ou extra-bíblica, a gente sempre percebe, na maioria das vezes, que as mães foram fundamentais para que esses meninos, vou dar um exemplo, do John Wesley, Charles Wesley, né, que são aí os fundadores do movimento metodista, né, os grandes homens de Deus no avivamento que a gente teve alguns séculos atrás, mas a mãe deles, a Susana Wesley, uma cristã assim extraordinária. Me parece que eles tinham mesmo 18, aquele tempo tinha mesmo, viu? 18 filhos, acho que era, né? Dentre eles tinha esses dois se destacaram, o John Wesley e o Charles Wesley. Mas essa mulher, a Susana Wesley, ela tinha uma disciplina, ela mantinha em ordem a casa assim, de uma maneira extraordinária e ensinava para os meninos, né? Esses 18 filhos, assim, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, tanto é que a gente tem os dois, dentre eles, né, tem esses dois aí, o John Wesley e o Charles Wesley, que foram homens de Deus destacados na história. Coisa impressionante. Foi feito uma pesquisa, aliás, não é a pesquisa, foi feita uma comparação. Foram pego, eu não me lembro exatamente, tá? Mas vamos supor que foram 10 famílias onde foi ensinado o Evangelho e 10 famílias onde não foi ensinado o Evangelho. Pegaram aí em torno de 2 ou 3 gerações. Então a gente estava falando de 80 a 120 anos, aproximadamente. Fizeram essa comparação. Essas 10 famílias, tá? Estou colocando aqui um número, né? Uma suposição, não lembro exatamente. Essas 10 famílias onde o Evangelho foi ensinado, onde falaram dos valores bíblicos, né? Onde se expuseram a palavra de Deus, nessas 3 ou 4 gerações, um número absurdo de pastores, homens bons cidadãos, excelentes profissionais, criminosos, essas coisas, quase zero, amados, tá? Aí pegaram outra família, onde não foi exposto, onde não foi ensinado, onde não foi instruído segundo os valores bíblicos, mas assim, quase que 100% de homens de mau caráter, criminosos, muitos morreram, né, bem cedo por conta do estilo de vida. Então, só para a gente perceber a diferença real que se tem quando a gente leva a sério o ensino, quando a gente leva a sério o que a Bíblia nos instrui para que a gente possa estruturar a nossa família, né? Então, isso aqui é fundamental para a humanidade, amados. A gente não está falando nem de âmbito de igreja apenas, de humanidade. Hoje eu estava até vendo um livro, o título do livro é assim, quem controla a escola governa o mundo, né? Só a importância da educação, e de fato é isso, né? Quem tem essa proposta educacional, de fato vai ter grande influência na sociedade e nas gerações. Então nós não podemos negligenciar o ensino aos nossos filhos, isso tem que ser prioridade. Eu já falei para vocês, torno a repetir,
vai ser uma frustração para mim, vai ser uma grande tristeza na minha vida se outra pessoa levar os meus filhos a Cristo. E eu estou falando de levar meus filhos a Cristo. Eu não estou dizendo de outra coisa. Eu estou dizendo que para mim, pai, tá certo? Vai ser uma grande tristeza, uma desonra, uma vergonha se outra pessoa levar os meus 2 filhos a aceitar Cristo e não eu. Então, o menino tem 13 anos, daqui de repente 2, 3 anos, aí 15, 16 anos, ele aceita Jesus lá como seu Salvador, por intermédio de outra pessoa, ou como resultado de outra pessoa discipulá-la, né, ou discipulá-lo. E onde eu estava nesses 15, 16 anos que não falei do Evangelho? Onde eu estava que eu, o pai, 24 horas por dia, 16 anos da sua vida, onde eu estava, que eu não ensinei o Evangelho, que eu não levei a Cristo? Que sacerdote foi esse do meu filho? Né? Que pai foi esse, cristão, que não lhe levou o conhecimento do Pai Celestial? Então, para mim, será uma grande tristeza, uma grande frustração. Olha só. Né? Então, eu acho que nós pais deveríamos pensar assim. Não são outras pessoas. Eu não estou dizendo que Deus não usará e não usa outras pessoas para contribuir, né, para a conversão e para educar os nossos filhos. Não é isso que eu estou dizendo. Como fruto de uma conversão, a gente sabe que tem pessoas envolvidas nisso, orando, dando exemplo, né? A igreja nos ajuda a ensinar os nossos filhos a respeito de Deus. Os professores, as tias lá da escola dominical, os pregadores, os pastores nos auxiliam, mas eles não são os responsáveis por ensinar a respeito de Deus. Não é o pastor que deve ser o responsável por ensinar o meu filho a respeito da Bíblia, sou eu como pai cristão, tá certo? Não é o professor da escola dominical que tem que ensinar as doutrinas da Bíblia para o meu filho, ele me auxilia, mas sou eu o responsável, diante de Deus sou eu, se sou um pai cristão, né? Então, o discurso ficou duro agora, né, irmão? Deixa eu beber até um golinho aqui. Discurso duro, quem pode aguentar um negócio desse? Vamos ler Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas, vamos lá para o Novo Testamento? Lucas capítulo 1, verso 80. Olha só. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80. Depois nós vamos para o Lucas capítulo 2, tá? Falando ainda dessa questão de criação dos filhos e a gente já vai pegar inclusive o exemplo do próprio Cristo, do próprio Jesus. 1 e 80. É o último versículo mesmo do capítulo 1 lá. Então, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Isso fala do João Batista, né? Capítulo 2, verso 40 e depois o 52, tá? Aqui já vai falar a respeito de Jesus. Então, capítulo 2 de Lucas, verso 40 e depois o 52. Olha o 40. E o menino crescia, aqui já a respeito de Jesus, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amados, eu já falei para vocês, eu acho, não sei se nessa matéria ou em outra, mas eu disse que, para mim, a minha opinião pessoal, tá? Não é nem questão teológica. A minha opinião pessoal, o maior homem que existiu em toda a Bíblia, em toda a história bíblica, não foi Moisés, não foi Davi, foi José. José, o padrasto de Jesus, certo? Ou pai de Jesus, né? Diz que pai é quem cria, né? E de fato pai é quem cria, não é questão biológica, né? E aí, por que eu digo isso? Porque a Moisés, Deus confiou um povo, uma nação. A Davi, Deus confiou um reino e um nome sobre as nações. Mas a José, Deus confiou seu filho. Quem vocês acham que é maior? Na ótica divina. Você confiaria a quem o seu filho? A pessoa que você considera a mais importante, não é? Então, para mim, e o ofício não é nem de legislador, não é de rei, não é de profeta, não é de sacerdote, não é de escriba, não é de nada. A maior função, o maior ministério de um ser humano, o maior ministério bíblico é pai, amados. Tá certo? Ou pais, né? É isso que eu quero dizer. Ou seja, aqueles que criam. É a função, é o ministério mais sublime que tem, mais influenciador que tem, mais poderoso do que tem. É o de ser pai, é o de ser mãe,
Olha só, tanto é que a Bíblia diz em 1 Timóteo, acho que eu disse na aula passada, que não deve ser aceito uma pessoa que tem a função do pastoreio se ela não é um pastor dentro da sua casa, com seus filhos e com a sua esposa. Olha que coisa interessante, não é? Então o negócio não basta carisma, não basta conhecimento bíblico, não basta capacidade de liderança, de oratória, de administração, nada disso, amados. A pessoa precisa de fato ter o governo da sua casa de uma maneira bíblica. Aí sim, ele está então iniciando um pastorado para as outras pessoas a partir da sua casa. Só para a gente entender a importância que a Bíblia dá do Antigo ao Novo Testamento sobre a questão do ministério do homem, ministério de pai. É um ministério, e é o maior ministério que se tem, né? Porque assim, o pastoreio, o povo convive com a gente lá, alguns dias da semana, algumas horas, e a gente assim, a gente está condicionado ali, né? De alguma maneira condicionado. Então a gente se controla, a gente mede as palavras, sabe que com esse aqui precisa ter um jeito, senão a gente espanta, esse aqui precisa ter outro. Então a gente vai ali e tal, tentando cuidar de um e de outro e tal, e eles não conhecem, né? Muitas vezes os nossos sentimentos, não conhecem o interior que a gente tem. Agora, amados, os nossos filhos